Olá, futuros advogados! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Prova da Ordem, preparatória para a segunda fase da OAB. E hoje nós vamos falar de um recurso. Qual recurso, professor? Aquele recurso que é cabível em face de decisões interlocutórias. Você já foi aprovado na OAB e quando eu disse isso, provavelmente ele já veio à sua mente e esteja na ponta da sua língua. Mas para quem ainda não sacou, fique tranquilo, porque durante essa aula nós vamos desenvolver todos os aspectos que envolvem esse recurso do qual eu estou falando e você terminará essa aula tendo certeza de como desenvolvê-lo e também sobre o seu cabimento, ok? Então, vademecum do lado, caneta, lápis, aguinha e vamos começar a nossa aula. Venham comigo. Então aqui está o nome do recurso tema da aula de hoje. Eu estava falando do agravo de instrumento. Então me acompanhe na leitura do conceito do nosso recurso de agravo. Agravo de instrumento é um recurso interposto pela parte contra todo pronunciamento com conteúdo decisório proferido no curso do procedimento, que não encerra a fase cognitiva, nem o processo de execução e se encontre indicada no artigo 1015 do CPC 2015 ou tenha previsão legal. Então, pessoal, o que são esses pronunciamentos de conteúdo decisório no curso do procedimento que não encerra a fase cognitiva nem o processo de execução? São as decisões interlocutórias, certo? Então, o agravo de instrumento é aquele recurso cabível em face de decisões que não põem fim ao processo, as chamadas decisões interlocutórias. Se essa decisão põe fim ao processo, não estamos diante de uma hipótese de cabimento do agravo de instrumento. Além disso, no novo CPC, existe um rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Então, já destaque aí no seu código o artigo 1015 do CPC 2015, porque é lá que consta esse rol. Você não precisa decorar nem nada, só precisa saber que no artigo 1015 é que consta o agravo de instrumento. Ok, pessoal? E você pode me perguntar, e o que eu faço, professor, se a decisão interlocutória em questão não estiver nesse rol do artigo 1015? Por enquanto, quando isso ocorrer, você precisa saber que essa matéria deverá ser suscitada em sede de preliminar num recurso de apelação. Mas como nós estamos falando hoje apenas do agravo de instrumento, nós não vamos nos aprofundar nesse tema, ok? Então, vamos adiante, passar um pouco então nesse rol de cabimento do agravo de instrumento. Vamos, então, à leitura breve desse rol de cabimento do agravo de instrumento. Vademecum aí do lado, olho aqui na aula para me acompanhar na leitura. Tutelas provisórias, né? Tutelas de urgência, mérito do processo, questões de mérito suscitadas no processo, rejeição de alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio. Também é cabível agravo de instrumento quando a decisão de admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação de efeito suspensivo aos embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, parágrafo 1º, e outros casos expressamente referidos em lei. Ok? Então, percebam que há uma conexão entre os elementos desse rol. Todos tratam de questões que não põem fim ao processo. Ok? Então é isso que você precisa ter em mente, que o agravo de instrumento é cabível em face de decisões interlocutórias que não põem fim ao processo
E havendo qualquer dúvida, você pode ir no seu Vademécum durante a prova e ler com bastante concentração e atenção para ver se a hipótese está prevista no rol. Ok? Então, vamos avançar um pouquinho aqui e falar um pouquinho mais sobre um outro detalhezinho das hipóteses de cabimento para avançarmos, então, no nosso querido agravo de instrumento. Ok? Então, o último ponto que eu gostaria de destacar sobre as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, meus queridos, é que ele também é cabível em face de decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, tá? A palavra-chave é decisões interlocutórias, tá? Então, para caso restasse alguma dúvida, se ele é cabível também na liquidação de sentença, no cumprimento de sentença, no processo de execução ou no processo de inventário, a resposta é sim. O agravo de instrumento também é cabível nessas etapas e nesses processos, ok? E uma outra questão que você pode estar se perguntando, lido por aí, etc., é que há um procedimento diferente para o agravo quando ele é um processo físico e quando ele é um processo digital, que é a nova realidade jurídica do Brasil dos processos, né? Na última vez que caiu o agravo de instrumento na OAB, já estávamos na era do novo CPC e nada foi mencionado na questão sobre se era um processo digital ou se não era. Então, nesse caso, na aula de hoje, vocês verão o procedimento mais completo, aquele que não exclui nenhum ponto, porque antes sobre do que falte, porque o examinador não vai deixar de pontuar porque você colocou um pouquinho mais de informação, a não ser que ela não fosse cabível naquele caso, o que não é o caso de hoje, tá bom, pessoal? Então fiquem tranquilos que o procedimento de hoje vocês poderão utilizar tranquilamente nas provas de vocês, que certamente irão pontuar o máximo de pontos possível, ok? Então vamos agora falar, né, da nossa situação problema de hoje. Então, venham comigo. Então, estamos aqui diante da situação problema de hoje, lembrando sempre que eu irei destacar, e você também deverá destacar na sua prova, nomes, números, termos jurídicos, informações que você percebe, tem nuances, que é uma dica que o examinador está dando de algo que ele espera que esteja presente na sua peça, ok? O examinador não espera que você seja um adivinho. Ele traz no enunciado, embora às vezes de maneira sutil, mas ele dá indicativos daquilo que ele espera que esteja na sua peça, e vocês verão isso durante a leitura da nossa situação problema de hoje. Então, me acompanhem e percebam o que eu irei destacar no nosso enunciado, porque ele facilitará muito o trabalho na hora de estruturar o esqueleto do nosso agravo de instrumento, agilizando, então, o seu processo de busca de artigos para enfrentar essa maratona, que é o desenvolvimento da peça e a resolução das 4 questões na prova de segunda fase. Então, me acompanhem, meus queridos. A editora Cruzeiro lançou uma biografia da cantora Jaqueline, que fez grande sucesso nas décadas de 1980 e 1990. E por conta do consumo exagerado de drogas, dentre outros excessos, acabou por se afastar da vida artística, vivendo reclusa em uma chácara no interior de Minas Gerais, há quase 20 anos. Poucos dias após o início da venda dos livros e alguns dias antes de um evento nacional organizado para sua divulgação, por meio de oficial de justiça, a editora foi citada, um termo jurídico importantíssimo aqui, é marco para várias coisas no processo, né, pessoal? Então não é à toa que ele mencionou aqui, o examinador mencionou que a editora foi citada para responder a uma ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer, ajuizada por Jaqueline. Jaqueline, então, a nossa cantora, certo?
No mesmo mandado, a editora foi intimada a cumprir decisão do juízo da primeira vara civil da comarca da capital do estado de São Paulo, que deferiu a antecipação de tutela, né, que hoje, para condenar a ré a não mais vender exemplares da biografia, bem como a recolher todos aqueles que já tivessem sido remetidos a pontos de venda e ainda não tivessem sido comprados, no prazo de 72 horas, sob pena do quê? De multa diária de R$50 mil. Continuando, então, nossa situação-problema. A decisão acolheu os fundamentos da petição inicial, no sentido de que a obra revela fatos da imagem e da vida privada da cantora, sem que tenha havido sua autorização prévia, né? Sem autorização prévia. O que gera lesão à sua personalidade e dano moral, nos termos dos artigos 20 e 21 do Código Civil. Olha só. Vocês perceberão que o recurso em relação a outras peças é até mais fácil de fazer, porque o examinador nos dá toda a dica da irregularidade que deverá ser atacada. Nesse caso aqui, inclusive, nos deu os artigos que foram fundamentados para a decisão que nós vamos atacar. Sem a imediata interrupção da divulgação da biografia, essa lesão se ampliaria e se consumaria de forma definitiva, revelando perigo de dano irreparável e o risco ao resultado útil do processo. Então, a editora procura você como advogado, informando que foi intimada a decisão há 3 dias, olha só, mas o mandado somente foi juntado aos autos no dia de hoje. Você acha que essa informação estaria aí jogada à toa? Claro que não, né, pessoal? Vocês verão que isso está diretamente ligado com a tempestividade do nosso recurso. E que eles pretendem recorrer, pois entende que não se justifica a censura à sua atividade. Censura. Olha aqui, então já está dando a dica da argumentação para a gente. Por tratar-se de informações verdadeiras sobre a vida de uma celebridade. E afirma que o recolhimento dos livros lhe causará significativos prejuízos, especialmente o cancelamento do evento de divulgação programado para ser realizado em 30 dias. Olhem só que mumuzinho, que bonzinho está sendo o examinador que está nos dando todas as informações do que nós deveremos atacar na nossa peça. Então, na qualidade de advogado, da editora Cruzeiro elabora o recurso cabível, então é óbvio que estamos diante de um recurso, né, pessoal? Voltado a impugnar a decisão que deferiu a antecipação da tutela descrita no enunciado, afastando embargos de declaração. Então, ele está dizendo que não é embargos e que você deve atacar a decisão especificamente que deferiu a tutela antecipada. Ou seja, o juiz não decidiu sobre o mérito completo ainda da ação. Você recém foi citado e intimado a cumprir essa decisão da tutela antecipada. E essa decisão é o quê? Uma decisão interlocutória. Então, nós estamos claramente diante de um agravo de instrumento. Não há dúvida, então, pessoal, de que estamos diante do cabimento do agravo de instrumento. E vocês, com esses destaques que eu fiz, é possível resolver a peça sem nenhum problema, ok? Então vamos ver como seria o esqueleto do nosso agravo de instrumento. Então aqui, pessoal, nós temos o esqueleto do nosso agravo de instrumento e você não irá precisar decorar praticamente nada da estrutura desse recurso, porque ele está previsto no artigo 1016 do CPC 2015. Então, além do artigo 1015, que tem as hipóteses de cabimento, o CPC te dá de mão beijada a estrutura do recurso no artigo 1016 do CPC 2015. Então, vamos ver item a item aqui da estrutura do nosso agravo de instrumento.
O endereçamento será feito ao desembargador presidente do TJ. Isso aqui, pessoal, essa primeira parte aqui, ó, é o que nós chamamos de folha de interposição. E no agravo de instrumento, há uma peculiaridade em relação aos outros recursos. A folha de apresentação não é uma folha de interposição, é uma folha de apresentação, porque ela pode ser feita, o recurso inteiro pode ser feito na mesma estrutura, em estrutura única. Então, nós vamos começar com uma folha de apresentação e logo em seguida nós vamos continuar com as nossas razões recursais. Então, essa primeira parte que eu fiz no primeiro conchete aqui é a folha de interposição e a segunda parte já estamos falando das razões recursais. Vamos lá. O endereçamento, então, da nossa folha de apresentação é endereçado ao desembargador presidente do TJ. Em seguida, nós vamos ter a qualificação das partes, qualificação normal, tá? Como nós vimos já na inicial, como você está habituado a desenvolver, porque é a primeira vez que o desembargador presidente do Tribunal de Justiça irá ter contato com o processo. Então, é muito importante que você traga, neste momento, a qualificação nos termos lá do artigo 319 do CPC, ok? Em seguida, na nossa folha de apresentação, nós vamos falar da tempestividade, tá? Mostrar para o examinador que nós estamos cientes das regras de tempestividade do nosso recurso, e adiante você verá como desenvolver este tópico. Em breve, em seguida, nós vamos falar da gratuidade ou do preparo, né? Se nós percebemos algum elemento do enunciado que dê indícios de que nós devemos requerer a gratuidade de justiça, é nesse momento que nós vamos mencionar, porque ele está diretamente ligado ao recolhimento de custas, que é essencial para o recebimento do nosso recurso, ok? Se não for hipótese de cabimento de gratuidade de justiça, nós vamos falar sobre o recolhimento das custas para que seja recebido o nosso recurso, né? Mostrando a regularidade, tanto tempestivamente quanto em relação ao recolhimento das custas. E em seguida nós vamos cumprir o requisito previsto lá no artigo 1017 do CPC 2015. Então, nós falamos dos artigos do 1015, 1016 e 1017. Está na sequência, né? Praticamente, o próprio código já traz a sequência, o esqueleto, a ordem da nossa peça. Vamos agradecer aí ao nosso CPC 2015, que ficou muito mais inteligente nesse sentido, não é mesmo? E neste tópico, nós vamos falar dos documentos essenciais que estão lá descritos no artigo 1017, dizendo que eles estão todos juntados. Nós vamos mencioná-los e dizer, ó, está aí o documento tal, tal e tal e tal, num tópico específico, ok? Então, faremos um traço e iniciaremos as nossas razões recursais com um pequeno endereçamento muito mais breve do que o da folha de apresentação, fatos e fundamentos, pedidos e encerramento, como a estrutura de qualquer outra petição. Certo? Ok? Então, vamos falar do primeiro item da nossa folha de apresentação e também do primeiro item que estará presente nas nossas razões recursais, que é o endereçamento. Me acompanhem. Então, como seria o endereçamento da nossa folha de apresentação? Primeiramente, gostaria de destacar que a regra de endereçamento está prevista no artigo 1016 do CPC 2015. Faça uma leitura lá. Ele diz que o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal. Tá? Então, nós sabemos que é o tribunal que deverá ser endereçado o nosso agravo de instrumento. E como ficaria o endereçamento da nossa folha de apresentação? Ficaria assim, ó. Excelentíssimo senhor doutor juiz desembargador presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de... E aqui seria São Paulo, né? Porque no nosso enunciado está lá que estamos falando de uma decisão exarada, proferida pelo juízo de primeiro grau do Estado de São Paulo, certo?
E como ficaria o endereçamento no agravo de instrumento? Ficaria assim, ó, Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, colenda a Câmara, e abaixo colocaríamos as partes ali, como vocês verão adiante aqui. Então percebam que é muito simples, tá? A regra de endereçamento é fácil. A única coisa que vocês devem lembrar, pessoal, é que o endereçamento deverá ser feito ao desembargador presidente do Egrégio Tribunal de Justiça. Porque aquele que irá julgar não é mais juiz agora. No Tribunal de Justiça nós temos os desembargadores e quem vai apreciar o nosso recurso é o desembargador presidente do Tribunal de Justiça, tá bom? Então, memorizem isso, tenham isso em mente, que nós, uma noção de estrutura, né? Nós temos os juízes, os desembargadores e os ministros, certo? Lá nos superiores, né? Então, nos tribunais de justiça, nós temos os desembargadores. É o único detalhe que diferencia aí das nossas petições iniciais e também dos outros recursos, ok? Então, memorize essa informação, porque ela é muito importante. Vamos, então, falar agora do próximo item do nosso agravo de instrumento, que é a qualificação das partes, ok? Venham comigo. Vamos, então, à análise dos detalhes que compõem a qualificação das partes no nosso recurso. Primeiro ponto que é importante destacar, pessoal, é que na folha de interposição, na folha de apresentação, é importante que você faça a qualificação completa das partes, tá? Indicando também quem é o patrono, né? Quem é o advogado do recurso, bem como informar seu endereço profissional, tá? Por atenção ao artigo 1016, inciso 4º do CPC 2015. Então, como é a primeira vez que o desembargador está tendo contato com o processo, nós vamos mencionar na folha de apresentação, na folha de interposição, quem são as partes com a qualificação completa nos termos do artigo 319 do CPC. Tá? Lá no 319 estão todos os itens que devem compor uma qualificação completa. Então, nós vamos usá-lo como referência para qualificar as partes aqui também no nosso agravo. Lembrando que no agravo também deverá constar na qualificação menção sobre quem é o advogado, bem como a indicação do seu endereço profissional, em atenção à regra do artigo 1016, inciso 4º do CPC 2015. Então não precisa nem memorizar, pode olhar aí no seu código, artigo 1016, inciso 4º, está lá, indicação dos advogados. Tá? Dito isso, vamos continuar sobre como deverá ser a qualificação, que é muito mais simples lá quando nós chegamos no momento das nossas razões recursais. Então, nas razões de recurso, a qualificação deverá ser feita apenas com a indicação das partes, conforme o exemplo abaixo. No agravo de instrumento, como são chamadas as partes? Agravante e agravado. Quem é o agravante? É aquele que está interpondo o agravo de instrumento. Então, no nosso caso, é a editora Cruzeiro. E quem é o agravado nesse caso? A cantora Jaqueline, né, que foi quem entrou com o processo lá, do qual nós estamos recorrendo da decisão interlocutória por meio do nosso querido agravo de instrumento. Ok, pessoal? Tudo bem até aqui? Animados com mais esse aprendizado de hoje? Espero que sim, porque somente quando vocês colocarem esse ânimo, alimentarem-se desse ânimo de aprender, é que vocês conseguirão manter-se motivados para enfrentar este desafio da prova de segunda fase. Então, no próximo slide, vamos ver como ficaria para que vocês não tenham dúvida. Lembrando sempre que isso tudo está completo no nosso material de apoio que se encontra junto a esta videoaula. Um exemplo de como seria a qualificação das partes no nosso agravo de instrumento. Me acompanhem. Vamos passar então aqui rapidamente
sobre o nosso exemplo de qualificação. Então, a editora Cruzeiro, que é uma pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ MF sob número tal, estabelecida na rua tal, bairro tal, CEP tal, na cidade de Pontinhos, estado de Pontinhos. Nenhuma dessas informações o enunciado nos trouxe, então por isso será qualificado dessa forma. Endereço eletrônico, que é um requisito lá do artigo 319, por seu advogado e bastante procurador, procuração anexa, que esta subscreve, então informando quem é o advogado, com escritório na rua tal, bairro tal, cidade tal, estado tal, CEP tal, onde recebe intimações em atenção ao disposto pelo artigo 1016, inciso 4º do CPC 2015. Então aqui nós demonstramos para o examinador que estamos cumprindo o requisito da indicação do advogado, que é uma peculiaridade taxada lá no artigo 1016, inciso 4º, ok? Vem respeitosamente e tempestivamente para dizer, estamos no prazo, perante Vossa Excelência para, com fundamento no artigo 1015 do CPC 2015, interpor. Recurso a gente interpõe, a gente não apresenta, a gente interpõe. Recurso está sendo interposto, então a gente vem interpor o presente recurso de agravo de instrumento. Poderia ser agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo também, mas aqui já está pontuando, tá bom? Porque nós vamos desenvolver esses aspectos no decorrer da nossa peça. Então você poderia, portanto, como agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, já para deixar aqui na cara que você vai pedir o efeito suspensivo e vocês verão por quê no decorrer dessa aula, ok? Qualquer das formas pontuaria sem nenhum problema, tá bom, pessoal? Contra o quê? Decisão interlocutória de folhas tal, não sabemos quais são as folhas, então a gente menciona dessa forma. Proferida em sede de cognição sumária ou proferida nos autos da ação de indenização por danos morais acumulada com obrigação de fazer, tá? Quando você pensar assim, professor, mas proferida em sede de cognição sumária, eu não vou lembrar desses termos na hora da prova, preciso pôr? Não, pessoal, simplifica. Isso é só um juridiquês que pode ser totalmente dispensado, tá bom? Então poderia ser proferida nos autos da ação de indenização por danos morais acumulada com obrigação de fazer pelo douto juiz da onde é a decisão que nós estamos recorrendo? Da primeira vara civil da comarca da capital do estado de São Paulo, que não nos dá a dica aqui, de para onde foi o endereçamento do nosso agravo de instrumento. Que deferiu o quê? A antecipação de tutela pleiteada pela senhora Jaqueline, pelos motivos de fato e de direito que passa a expor. Ok, pessoal? Aqui, até chegar nesse momento, você já fez aí 1,5 mais ou menos da pontuação da sua peça, ou no mínimo um ponto a 1,5, dependendo de como a banca distribui os pontos aí, você já vai ter conseguido aqui no endereçamento e qualificação. Tá? 1 ponto significa que faltam só mais 4 pontos para você gabaritar o seu agravo de instrumento. Aqui já dá um alívio. Estamos no caminho certo. Ok? Agora vamos falar então do cabimento, tempestividade do recolhimento de custas, que são os itens que também irão compor a nossa folha de apresentação e que também vai pontuar, o que vai aumentar ainda mais esse ponto de largada e você vai estar cada vez mais perto da sua aprovação. Então, me acompanhem, futuros advogados. Então, vamos ao desenvolvimento do nosso item do cabimento. Isso aqui, pessoal, na vida prática não é utilizado. Porém, na OAB nós precisamos demonstrar para o examinador alguns itens e eles pontuam o cabimento. Então, nós vamos construir esse tópico aqui, do cabimento. Como ele ficaria? De acordo com o artigo 1015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. Lá no inciso 1, sobre as tutelas provisórias é a primeira coisa que está no artigo 1015. Então, em caso, verifica-se que a decisão guerreada é interlocutória e concessiva de tutela provisória. A decisão atacada lá é uma tutela provisória. Sendo, portanto, perfeitamente cabível a busca pela reforma por meio do presente recurso. Enfim, mais um décimozinho que vocês arrancam aí
do enunciado diretamente para sua peça, ok? E como ficaria o tópico da tempestividade? Então, além de mostrar para a banca que nós sabemos como funciona o cabimento do nosso recurso, nós vamos demonstrar para ele que nós estamos ligados dos eventos que marcam o início da contagem de prazo e dizer para ele que nós estamos interpondo tempestivamente o nosso recurso. Como ficaria isso, então? O artigo 1003, parágrafo 5º e 1070 do CPC prevê que o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 dias úteis, contados da data da juntada, olha só, contados da data da juntada aos autos do mandado de intimação, que se deu hoje, conforme consta no enunciado. Então, conforme o artigo 231, inciso 2 do CPC 2015. Então, na hora da construção do seu esqueleto, que nós estamos desenvolvendo os tópicos aqui, tal como vocês viram na minha aula da metodologia da aprovação, você já deveria colocar lá no esqueleto do lado do cabimento 1015 CPC 2015, tempestividade 1003, 1070 e 231 do CPC 2015 para você já verificar e ficar mais fácil transcrever na hora da redação final do seu recurso. Não esqueçam que tudo isso que nós estamos falando é o conjunto da angariação dos dados para a construção do esqueleto para o posterior desenvolvimento desses tópicos, exatamente como eu estou demonstrando para vocês aqui durante essa aula, ok? Então, não sai direto já passando na folha de resposta, ok, pessoal? Lembrando sempre que antes você vai pegar cada um desses tópicos aqui e vai fazer o esqueleto anotando os artigos e mais ou menos o que deve constar em cada um dos parágrafos, tá? Sem se alongar muito, para facilitar o desenvolvimento definitivo depois no padrão de resposta, tá? Ok? Combinado? Vamos fazer o esqueleto e depois a peça, ok, pessoal? Não vamos esquecer disso. E, finalmente, vamos mostrar para o examinador que nós estamos cientes, ligadíssimos, que há no recurso o requisito do preparo. Então, anexas aos autos estão as guias de custas, porque não é gratuidade, nós estamos pedindo aqui, não teve nenhum indício de que a editora Cruzeiro passava por algum momento difícil e não podia arcar com as custas, então nós vamos demonstrar que nós recolhemos as guias de custas, né, devidamente recolhidas, atinentes ao preparo e ao porte de remessa e de retorno, nos termos do quê? Do artigo 1007 do CPC 2015. Então, já destaque aí no seu código também, além do 1003, 1070, 1015 e o 231, o 1007, faça a remissão também aí no artigo 1015. Você pode fazer a remissão embaixo do artigo, a simples remissão 1007. Mencionar fazer a remissão desse artigo. Não é articular a estruturação da peça, é unir mais um ponto à remissão do artigo 1015 para facilitar a lembrança na hora que você estiver pesquisando lá no seu código, tá bom? Então vamos falar agora de mais um item preliminar e fecharemos a nossa peça de interposição, nossa folha de interposição, nossa folha de apresentação do agravo de instrumento. Temos aqui, então, os documentos essenciais. Poxa, professor, mas que documentos essenciais são esses? Como é que eu vou lembrar que documentação é essa? A documentação que está prevista lá no artigo 1017 do CPC 2015, tá bom? Então, você vai mencionar assim: acompanhe o presente recurso as peças essenciais em sua instrução, disposta no artigo 1017, pontuou já aqui, pessoal, ó, além da decisão guerreada, né? E competente certidão de intimação da decisão interlocutória proferida. Então, aqui estão os documentos, a decisão, a certidão de intimação, o atestando a tempestividade, né? Isso daqui a gente está juntando para mostrar que o nosso recurso está dentro do prazo, bem como as procurações outorgadas aos patronos de ambas as partes. Porque é isso que está escrito no artigo 1017. As procurações outorgadas aos patronos de ambas as partes. Por quê? Porque elas estão acostadas no nosso processo, pessoal. Se fosse digital, talvez isso não precisasse ser mencionado. Mas antes a gente fazer pelo mais do que pelo menos, tá bom?
Então, esse é o procedimento. Nós vamos mencionar as procurações outorgadas pelos patrões de ambas as partes. Também na lista dos nossos documentos essenciais. Combinado? Estamos combinados? Então, itens essenciais. Cabimento, tempestividade, preparo e documentos essenciais. Tá bom, pessoal? Então, passou isso? Fechou, então, todos os elementos que compõem a nossa folha de apresentação. Vamos adentrar agora nas nossas razões de recurso. Ok? Sempre lembrando que essa peça está desenvolvida de cabo a rabo no material de apoio anexo a essa aula. Então, venham comigo. Então agora, pessoal, nós vamos entrar realmente naquilo que mais importa no nosso agravo de instrumento. É claro que tudo que está na folha, na peça de interposição, pontua e é importante, mas é praticamente um presente que a gente recebe do nosso, no caso de cair um recurso, porque são coisas procedimentais quase sempre presentes, né? Muda muito pouco ali, talvez, no preparo, em relação a se é gratuidade, em relação ao marco da tempestividade, porém, é uma coisa repetitiva, fácil e que é um presente para a gente já largar com algum pontinho antes de chegar na parte principal do nosso recurso. E vocês verão que é muito simples em relação à contestação e outras peças, tá? Então, o recurso é uma delícia de fazer, porque as teses estão jogadas na nossa cara, praticamente. Então, agora é a hora de concentrar para fazer o melhor possível, para extrair o máximo de pontuação também nas nossas razões recursais. Então, como é que vai ficar as nossas razões de agravo? Você vai passar uma linha, tá? Se não quiser passar a linha também não precisa, pode afastar um pouquinho, dar um espaço de 2 linhas depois de ter terminado os documentos essenciais e vai colocar razões recursais, ou razões de agravo, ou razões de recurso, tanto faz. Vai começar pelo endereçamento, tal qual a gente viu no tópico do endereçamento lá, Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, colenda a Câmara, e em seguida vai colocar as partes, né, a qualificação, agravante, agravada, processo, pontinhos, juízo acuó, vai indicar de onde é que tu está recorrendo, né, que é a primeira vara civil da comarca da capital do Estado de São Paulo, nobres julgadores. Assim você começa, então, as suas razões de recurso, ok? Fica até bonito na peça, vocês vão ver. E aqui, em seguida, a gente vai dizer que o juiz não... Em suma, a gente pode dizer que o juiz, com a devida vênia, o meritíssimo juiz, acuó, proferiu uma decisão que não é acertada e com a devida vênia você irá demonstrar que ela merece ser reformada, tá? Então, em síntese, você pode apenas dizer que o meritíssimo juiz acuó proferiu uma sentença em desacordo com a lei ou em desacordo com a jurisprudência vigente, a legislação pátria, conforme você irá demonstrar. Isso é o cerne do que você deve dizer aqui no começo. O que eu vou ler para vocês aqui é praticamente um exagero do que você precisa dizer nessa parte inicial, mas reflete o espírito disso que eu estou querendo dizer para vocês. Então, fica a critério de vocês aqui, se vocês querem ou não, dar aquela puxadinha no saco do desembargador-presidente do Tribunal de Justiça. Tá bom? Então, vamos aqui um exemplo de como ficaria então essa parte inicial. O brilhantismo que sempre permeia as decisões proferidas pelo meritíssimo juiz acuó exige que se peça vênia para discordar da que emitiu nos autos em epígrafe. Em epígrafe significa que está epigrafado aqui, né, pessoal? Os autos que foram mencionados aqui. Comprovar-se-á que, no caso em tela, o meritíssimo juiz não agiu de forma acertada. Razão do presente recurso, que haverá de ser admitido e, ao final, provido em respeito tanto aos dispositivos legais aplicáveis ao caso, como em face da jurisprudência há muito firmada sobre o tema. Ok? Então, isso aqui seria a abertura. Mais uma vez, essa parte também é repetitiva. Vocês já avançaram até a metade do recurso de vocês e tudo até agora mumuzinho, pessoal. Tudo até agora ali, ó, batendo o código e repetindo a peça. Não tem mistério, tá bom? Aqui vocês já estão quase garantindo a aprovação de vocês. Vamos, então, falar dos fatos e fundamentos.
Lembrando sempre que nos fatos e fundamentos a gente vai fazer o quê, pessoal? A gente vai discorrer, narrar a situação brevemente, tá? O mais sucinto possível, mas praticamente você vai trazer as informações destacadas do enunciado, em ordem cronológica do que aconteceu, para a sua peça, tá? E nos fundamentos nós vamos apresentar as razões de direito que justificam o nosso pedido de impugnação à decisão proferida pelo juiz da QO. Combinado? Então vamos aqui a um exemplo de como ficaria o desenvolvimento dos fatos no nosso agravo de instrumento. Me acompanhem. Então, pessoal, vamos passar aqui pelo exemplo do desenvolvimento de fatos no nosso agravo de hoje. Então, primeiro a gente vai dizer que trata-se de ação de indenização por danos morais acumulada com a obrigação de fazer proposta pela hora agravada em face da aqui agravante. E, inicialmente, vale destacar que a agravante foi uma cantora que fez grande sucesso nas décadas de 1980 a 1990, sendo que, por conta do consumo exagerado de drogas, dentre outros excessos, acabou por se afastar da vida artística, vivendo reclusa em uma chácara no interior de Minas Gerais há quase 20 anos. Fatos estes verdadeiros, constantes da biografia lançada e de amplo conhecimento da sociedade. Porque se o enunciado nos trouxe que eles eram verdadeiros e que ela era conhecida, isso não foi à toa, então nós vamos destacar esse ponto que é importante para a fundamentação do nosso artigo, nós vamos trazer entre eles aqui, então, nos fatos, tal como eles foram destacados lá no enunciado, tá bom? Então, a agravante alega que a obra revela fatos da sua imagem e da sua vida privada, sem que tenha havido sua autorização prévia, né? Aqui são os argumentos dela. Então, ela entrou com a ação, contamos um pouquinho da história dela e vamos falar do que ela alega na ação dela. O que lesionaria, segundo ela, a sua personalidade, causando-lhe dano moral, e que, sem a imediata interrupção da divulgação da biografia, essa lesão se ampliaria e se consumaria de uma forma definitiva, aduzido então o perigo de dano irreparável e o risco ao resultado útil do processo. O douto de juízo, a QO, nem precisava ser entre aspas aqui, tá, pessoal? Podia ser sem aspas e o itálico aqui, tá bom? Acatou a argumentação da agravada e concedeu-lhe a antecipação de tutela para condenar a agravante, né? Concedeu-lhe a antecipação de tutela para condenar a agravante a não mais vender exemplares da biografia, bem como a recolher todos aqueles que já tivessem sido remetidos aos pontos de venda e ainda não tivessem sido comprados, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$50 mil. Tá? Quanto mais vocês conseguirem sintetizar isso, melhor, que vocês economizam tempo lá na hora de desenvolver a peça de vocês, tá bom? Mas o importante é que vocês relatem basicamente o que o enunciado trouxe, né, em relação à ação que está sendo atacada por meio do agravo de instrumento. Certo? Então vamos falar dos nossos... você pode colocar no fim dos fatos ali, eis os fatos... prosseguimos aos fundamentos, ou eis a síntese dos fatos. Ok? Então, passou os fatos, esperados aos fatos, nós vamos para o fundamento de reforma. Vamos lá. Então, chegamos, pessoal, finalmente ao coração do nosso recurso. Aquele momento em que nós vamos dizer para o desembargador aonde foi que o juiz errou ao proferir a sua decisão em favor da Jaqueline. Então, a primeira coisa que nós vamos falar é da ausência de probabilidade do direito. E aqui eu vou explicar um pouquinho do porquê. Nós sabemos que o juiz decidiu com base no artigo 20 e 21 do Código Civil, porque isso foi mencionado lá no enunciado da questão. E em alguns códigos pode constar aí a remissão à ADI 4815. Se não constar também está tudo bem. Eu vou falar um pouquinho disso para vocês agora. Então vamos fazer a leitura aqui, depois eu vou explicar para vocês sobre esse argumento, precisamente em relação à exceção aqui da necessidade de autorização para a divulgação da vida particular do indivíduo, né, a proteção à sua intimidade. Então vamos lá. Julgadores.
À luz do direito pátrio, é nula a probabilidade de êxito da gravada em conseguir impedir definitivamente a venda de sua biografia, sob a alegação de que não autorizou sua publicação, posto que é absolutamente dispensável. Então, ela não precisa autorizar. Por quê? Porque o STF, no julgamento da DI 4815, impôs a interpretação conforme a Constituição dos artigos 20 e 21 do Código Civil, declarando ser inexigível a autorização prévia para a publicação de biografia, em consonância com os direitos fundamentais da liberdade de expressão da atividade intelectual. Tá? Então, ela sopesou aqui o STF, né, o direito à liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, independente de censura, palavra essa censura que foi mencionada lá no enunciado, né, ou licença de pessoa biografada, relativamente a obras biográficas literárias ou audiovisuais, ou de seus familiares em caso de pessoas falecidas, conforme o artigo 5º, inciso 9 da Constituição de 88, bem como por tratar-se de fatos verdadeiros e pessoa pública. Por essa razão, é medida de rigor a reforma da respeitosa decisão de primeira instância para permitir a venda da publicação. Ok? Então, lá no enunciado, falava de vida privada, a privacidade, tá? E quando você buscasse lá no Código Civil, no índice remissivo, talvez você encontrasse essas palavras-chave e ia se deparar com artigos que na remissão iria constar o artigo da Constituição, exatamente esse que nós estamos mencionando aqui, o artigo 5º, inciso 9 da Constituição Federal. E aí, então, vocês fundamentariam. A dica que eu dou para vocês nesse momento é que caso, ao separar, sou o Cebolinha agora, pessoal, ao separar as palavras-chave do enunciado de vocês, obviamente, estamos falando de direito civil, vocês vão onde primeiro? No Código Civil, né? Mas no Código Civil, caso vocês não encontrem, não esqueçam da Constituição. Não esqueçam da Constituição, que é a Carta Magna, é a mãe de todas as leis, de todos os direitos, de todas as previsões jurídicas. É dali que tudo se desenvolve. Então, se vocês não encontrarem fundamento, isso vale para qualquer peça de segunda fase. Não encontrarem fundamento diretamente no Código Especial, vão até, ou numa lei especial também, se for o caso, vão até a Constituição. Ok? Possivelmente esse artigo aí, que se você procurasse no índice remissivo pela palavra censura, direito à privacidade, né, e outros termos aqui mencionados aqui por ela, aqui, né, imagem, vida privada, biografia talvez, acho que não, né? Mas direito à imagem, direito à vida privada, se vocês procurassem lá no Código Civil, provavelmente vocês iriam se deparar com artigos na remissão, com o artigo 5º, inciso 9, tá? Mas se não fosse o caso, fica a dica aí, então, de procurar também na Constituição, ok? Então, você pode me perguntar, professor, mas eu não tenho como lembrar dessa DI, não está lá no meu código, eu nem sei do que se trata, como é que eu vou dizer? Ora, possivelmente o artigo 20 e 21, mencionados no enunciado, serão os que deverão ser atacados, né? E como eles dizem uma coisa, há um entendimento, você estudou agora e sabe que há um entendimento contrário. Então, se você não lembrasse o número da DI, você poderia dizer aqui tranquilamente que a jurisprudência em sede de ADI declarou ser inexigível a autorização, ou você poderia dizer o STF firmou jurisprudência no sentido de declarar inexigível a autorização prévia para a publicação da biografia. Ou também você poderia dizer a jurisprudência, ou ao entendimento de ser inexigível a autorização prévia para a publicação de biografia, em respeito aos direitos fundamentais da liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e etc. Ok? Então, na hora de se deparar com uma coisa que, meu Deus, eu não lembro o número exato, não se apavorem. Não entre em pânico. Encontre uma solução, contorne esse obstáculo para se sair bem. Tá? E aqui eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu assisto. Eu não assisto muita TV, mas eu vou confessar para vocês que eu assisto o MasterChef. Quem é da culinária aí, eu arrisco meus pratos ali também. Eu acompanho bastante o MasterChef e muitas vezes estão lá fazendo o prato e de repente, puf, não deu ponto no molho,
o purê está um pouco líquido, a carne que botou no forno se abriu com recheio, mas eles contornam aquela situação para apresentar o prato. E aqui vale a mesma lição para o exame de ordem. Se deparou com uma dificuldade, pessoal, dá um jeito de contornar, sem pânico, sem desistir. Eu conheço casos, e aqui eu vou chamar vocês para prestar atenção numa coisa, eu conheço casos de pessoas que, quando se depararam com um problema na peça, entraram em pânico e simplesmente se levantaram, saíram e entregaram. Isso é praticamente colocar em zero a chance de aprovação. Então não façam isso, tá bom, pessoal? Não façam isso. Se deparou com um obstáculo, com confiança, vocês têm que dar um jeito, o advogado sempre tem que dar um jeito. Tá? Diante de uma dificuldade, das grandes provações, é que a gente consegue as grandes conquistas. E vocês irão conquistar a aprovação de vocês, eu tenho certeza, porque vocês não vão ficar lá tendo um piripaque na primeira dificuldade que vocês encontrarem na peça de vocês, por A ou por B, ou porque vocês não lembram exatamente da ADI, da jurisprudência, ou do termo certo, tá? Contorna e segue em frente, porque tem muita coisa para ser pontuada na sua peça, não vai ser por esse detalhezinho que você vai reprovar, você já acertou a peça, você já está estruturando ela certinho, ok? Dado esse recado, vamos falar agora do efeito suspensivo. E vocês vão ver onde é que o examinador nos deu a deixa lá no enunciado sobre esse efeito suspensivo, sobre essa tutela antecipada recursal que nós vamos pedir. Ok? Então, venham comigo que nós estamos quase chegando no final, quase gabaritando nossa peça e quase encerrando essa aula para você botar a mão na massa, treinar o seu recurso para sair muito bem no dia da prova. Então, vamos lá. Então, a primeira pergunta que você vai fazer depois de trazer os seus fundamentos é: será que tem alguma tutela antecipada recursal? O que é isso, professor? É pedir o efeito suspensivo. É quando nós estamos diante de uma situação que aquela decisão interlocutória também está trazendo risco, grave risco, e de prejuízo e dano irreparável. A mesma coisa que a tutela antecipada lá do artigo 300 do CPC 2015, tá? Então, isso também existe no recurso. Então, se nós estamos diante de um dano irreparável, de um risco de lesão irreparável, nós estamos diante, então, da tutela antecipada recursal, nós vamos requerer o efeito suspensivo imediato daquela decisão, porque era 72 horas. Está urgindo que ela seja revogada sob pena da gente ser multado R$50 mil diários, sob pena de não conseguir vender, de não conseguir fazer o nosso evento. E onde é que isso estava no enunciado? Onde é que estava essa dica? Então você presta atenção que o enunciado normalmente enfatiza alguma situação de urgência. Então ficar atento aos fatos descritos no enunciado, como sempre. O enunciado é o nosso guia. Então diz lá no enunciado: e afirma que o recolhimento dos livros lhe causará significativos prejuízos, especialmente com o cancelamento do evento de divulgação programado para ser realizado em 30 dias. Então, nós vamos observar as regras do artigo 995 e 1019, inciso 1 do CPC, sobre este tópico da tutela antecipada recursal, o nosso efeito suspensivo, tá bom? Então, vamos ver o que dizem esses artigos para a gente entender melhor aqui esse ponto e não ficar com nenhuma dúvida. Vamos destacar no nosso código. Me acompanhe na leitura para frisar os pontos importantes desses dispositivos legais. Vamos lá, pessoal. Artigo 995 do nosso PC. Os recursos não impedem a eficácia da decisão. Então, o que significa esse artigo? Que não é porque a gente entrou com o agravo do instrumento que aquela decisão interlocutória vai deixar de ter efeitos, né? Então, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Então, a eficácia da decisão interlocutória vai seguir, salvo se tiver outra decisão que reforme ou impeça que ela prossiga, tá? Então, parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção dos seus efeitos houver o quê? Risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Então, nós, nos fundamentos, demonstramos a probabilidade da vitória dos nossos fundamentos no agravo do instrumento. Nosso recurso provavelmente vai prosperar, porque o STF diz isso, né? Tem fundamento especificamente sobre esses artigos que foram utilizados para embasar a decisão interlocutória que concedeu tutela antecipada.
Então, nós mostramos aqui nos fundamentos a probabilidade do provimento do nosso recurso e há elementos, né, de risco grave ou impossível reparação, conforme a gente verificou no enunciado lá, né, o cancelamento, a falta de venda dos livros, o recolhimento, toda essa questão logística que a editora Cruzeiro já movimentou para conseguir botar essa biografia para correr, o que provavelmente iria... como é que eu vou dizer isso para vocês? Condenar a efetividade da campanha toda que ela preparou para a venda dessa biografia. E vamos à leitura do artigo 1019, que diz ele: recebido o agravo de instrumento e distribuído imediatamente, se não for o caso da aplicação do artigo 932, incisos 13 e 4, o relator, no prazo de 5 dias, poderá fazer o quê? Poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela. Então, aqui está a nossa tutela antecipada recursal, pessoal. Total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Então, ele recebeu o recurso. Antes mesmo dele avaliar a totalidade, ele já pode, vendo a probabilidade do nosso recurso, vendo a probabilidade de que ele seja provido, ele pode, diante de grave ameaça ou dano de difícil reparação ou impossível reparação, no prazo de 5 dias, já conceder essa antecipação de tutela e autorizar, né, parcialmente ou total a pretensão recursal e comunicar ao juiz para que suspenda os efeitos daquela decisão interlocutória, salvando, então, o nosso cliente dos prejuízos que ele iria sofrer em razão dessa decisão ilegal. Ok? Dito isso, feita essa breve introdução, vamos à análise do desenvolvimento deste tópico. Então, vamos lá, pessoal. Vamos à forma como ficaria desenvolvido o tópico pedindo o efeito suspensivo, né? Nossa tutela antecipada recursal. Para pontuar mais esse detalhe, estamos quase chegando ao fim. Você está no caminho certo, vai dar tudo certo, tá bom? Então, vamos lá. De acordo com os artigos 995 e 1019, inciso 1 do CPC, o relator poderá conceder efeito suspensivo à decisão quando verificar que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Então, ficaria assim a nossa argumentação logo em seguida de trazer o nosso dispositivo legal, que aqui eu repeti, né? Se não tiver espaço na peça de vocês podem colocar no finalzinho do tópico também aqui, dizendo de acordo com artigos tais, porque há, então, comprovado, né, o risco de dano grave ou de difícil reparação, mas vocês tanto faz botar isso como desfecho como ponto inicial. Aqui no nosso exemplo eu coloquei no ponto inicial, mas fica ao critério da redação de vocês, como vocês se sentirem mais confortáveis para desenvolver o tópico. Sempre lembrando, isso é muito importante, tá, pessoal? Não tem jeito certo. O jeito certo é aquele que pontua. E pontua aquele que traz os elementos, menciona o artigo e traz a fundamentação. Ok? Então, vamos lá. No caso em tela, é cristalino que a manutenção da respeitosa decisão de piso irá acarretar graves danos de dificílima reparação à agravante, dada a dimensão da sanção econômica, né, os R$50 mil ali por dia, e a logística que impôs a editora Cruzeiro, que vai ter que recolher todos esses livros e tudo que envolve aí o cumprimento dessa decisão interlocutória, que acabaria com o lançamento dessa biografia, não é mesmo? Então, por encontrar fundamento em direito assegurado pela Constituição Federal, liberdade de expressão, ou você poderia colocar aqui outro, detalhar um pouco mais, mencionar o artigo novamente, mas não precisa, tá bom? Reconhecido pela jurisprudência, o presente agravo de instrumento tem indiscutível probabilidade de provimento a ensejar a imediata concessão de efeito suspensivo. Ok? Então, fechou, pessoal. Fechou. Agora nós vamos fazer os nossos pedidos, o encerramento e acabou. Então, vamos lá. Então, como ficariam os pedidos do nosso agravo, pessoal? Então, nós vamos pedir, ante o exposto, requer a agravante que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seja provido para reformar a decisão ou indeferir a tutela concedida provisoriamente, autorizando a livre venda das biografias. Requer ainda a juntada do recolhimento das custas, tá? Então, nós vamos pedir a reforma da decisão nesse caso. A gente pode pedir no recurso ou a reforma ou a nulidade da decisão.
E qual é a diferença, professor? Qual é a diferença? Quando é que eu vou pedir reforma? Quando é que eu vou pedir nulidade? É muito simples, tá? A gente vai pedir a nulidade, por exemplo, quando o juiz, desculpa, concede uma perícia, por exemplo, mas não preenchia os requisitos legais, mas o juiz entendeu que preenchia os requisitos legais para a concessão daquela perícia. Então, quando não preencheu os requisitos legais e o juiz decidiu que preenchia, e isso está claramente conflituoso ali, nós vamos pedir a nulidade desse ato, porque esse ato não preencheu os requisitos necessários, então ele está eivado de vício, que enseja a nulidade. Ok? E quando nós vamos pedir a reforma? A reforma é nos casos em que a decisão atacada não reflete a justiça jurídica, não reflete o que diz o direito em si. Ok? Então, a nulidade é mais com questões procedimentais, né? O preenchimento de requisitos ou a seguir uma ordem processual, um rito processual, certo? Então, nesse caso, nós vamos estar diante de uma nulidade. Quando não está de acordo com a previsão legal e tratando de justiça jurídica, de direito, nós vamos pedir a reforma da decisão. Certo, pessoal? E o encerramento, como é que vai ser? Aquele tradicional, né? Vamos lá. Termos em que pede deferimento, local e data, advogado, OAB número e nota 10. No caso aqui, né? Nota 5 na nossa peça. 5 que é 10 para nós, né, pessoal? Porque daí pontuou bem pouquinho nas questões e já vai garantir a sua carteirinha da OAB. Então, por hoje era isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido os principais aspectos do nosso agravo de instrumento. Fiquem tranquilos, a repetição é que vai levar vocês à perfeição. Eu sei que no primeiro momento, oh meu Deus, recurso, mas recurso, pessoal, se cair um recurso, levante as mãos para o céu. Porque o recurso é um dos mais fáceis, os fundamentos são muito objetivos, o enunciado nos traz, claro que na petição inicial também, mas aqui ele é muito mais claro, ele te apresenta pontualmente, vocês vão fazer a leitura e vocês vão ver que o examinador deu várias dicas, tanto da fundamentação quanto do cabimento, disse que não eram embargos, tá? Disse que era uma decisão lá no curso do processo, que foi citado, então foi intimado a cumprir uma decisão, e é dessa decisão que o teu cliente queria recorrer, inclusive, ele mencionou isso no enunciado. Então, barbadinha, mumuzinho. Ok, pessoal? Estamos sempre à disposição, um grande abraço, força, e vamos juntos conquistar essa aprovação. Um grande abraço e até a próxima aula. Opa, onde é que você pensa que vai? Você já preparou aí seu material para rabiscar essa prova agora? Já preparou seu material para construir esse esqueleto, memorizar esse esqueleto e fazer essa peça para que ela não saia da sua cabeça? Para que você sane todas as suas dúvidas e chegue na hora da prova tinindo? Se não, lembre-se de praticar. É por isso que eu estou aqui para passar esse recado, pessoal. Vamos praticar, esse é o compromisso que eu espero de vocês. Nós temos o compromisso de passar todas as informações e vocês têm que ter o compromisso de praticar, tá bom? Porque só praticando é que vocês vão alcançar a aprovação. Um grande abraço, contem sempre conosco.